prosseguindo no estudo da apologética cristã, vamos agora ao item 11.4 da lição 3, a profecia sobre a queda da Babilônia. Bom, lembrando que nós estamos estudando grandes profecias bíblicas cumpridas. A número 1, nós estudamos o retorno de Israel para Canaã, e é importante porque isso aconteceu recentemente. A nossa geração viu Israel se tornar a potência que é hoje. O retorno de Israel para Canaã se cumpriu essa profecia depois da Segunda Guerra Mundial. A nossa geração, a minha geração é da década de 60, eu nasci em 1963, e nós estamos vendo a cada dia Israel se fortalecendo como nação. Então é um cumprimento profético. Isso é único na história da humanidade. Em segundo lugar, também a destruição do templo. Eu falei que Jesus profetizou que Jerusalém seria cercada e o templo seria destruído. E isso aconteceu. E até hoje ainda não reconstruíram, que seria o terceiro templo. E a nossa geração está vendo esses movimentos para esse terceiro templo. Então, olha, como a nossa geração está vivenciando fatos que nos ajudam a entender ainda melhor a apologética, ou exercermos melhor a apologética, que é exercermos melhor a defesa da fé. A nossa geração é, sem sombra de dúvida, privilegiada, porque essa nossa geração, ela tem questões que a ciência acabou por comprovar que nós estávamos corretos. São pontos que nós veremos mais à frente. Já temos visto alguns, mas veremos ainda mais à frente. Bom, em terceiro lugar, falamos sobre a profecia sobre os grandes impérios, que Daniel profetizou, e essa profecia se cumpriu, porque, segundo essa profecia, a quarta besta, que todos identificam como sendo o Império Romano, ela não morreria logo, que o anticristo se assentaria sobre ela, e a história comprova que o Império Romano ele não acabou. Roma, a cidade de Roma foi invadida, mas a cultura romana, ou seja, aquele império continuou na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, claro, e até nos países que foram colonizados pela Europa, como a América do Sul, a América do Norte, todas as Américas, foi colonizado assim. Então, essa profecia também nós vimos que se cumpriu. Agora vamos ver uma profecia, a profecia sobre a queda da Babilônia. Eu separei aí o texto de Isaías, capítulo 13, versículo 19 a 22, tá bom? Lembrando que Isaías ele profetizou no 8º século, nos anos 700, 750, 780, foi nesse período de tempo que ele viveu. Nesse período, nos anos 700, a cidade que estava se destacando era a cidade de Nínive. Babilônia era a maior cidade, era a maior cidade do mundo de então, só que ela tinha sido dominada por Nínive. Então, alguns dizem que ela seria a segunda, maior, mas na verdade, pelo menos em tamanho, população, Babilônia era uma cidade mais importante. Por quê? Porque Babilônia era o centro de uma religião. Seria como Meca hoje para os muçulmanos, ou como Jerusalém para os judeus. Os cristãos não têm uma cidade específica, mas se fosse considerar para os cristãos, seria Jerusalém também. E Babilônia era isso para o povo antigo. A história mostra que a religião que Nimrod começou na Babilônia, ela vai dominar o mundo antigo. Até a religião de Roma, os historiadores comprovam, ela nasceu na Babilônia, ela nasceu na Torre de Babel. Então, por isso, a Babilônia era a maior cidade, mas nesse período ela havia sido dominada por Nínive, porque Nínive, mesmo não sendo uma cidade tão rica mas Nínive organizou um exército bem mais preparado do que o exército da Babilônia, e acabou vencendo e dominando a cidade. Bom, nesse período, então,
Isaías ele profetiza a queda da Babilônia. Tá bom? Diz, então, capítulo 13, versículo 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Olha, aí eu coloco também Isaías 14, 23, que ele diz: transformá-la-ei em morada de ouriços, e em pântano varrê-la-ei com a vassoura da destruição, oráculo do Senhor Todo-Poderoso. Aí a explicação prossegue. Isaías profetizou entre 783 e 704 a.C. Quando ele profetizou, a Babilônia era a maior cidade do mundo. A região que ela ficava, a região da Mesopotâmia, sempre foi a região mais próspera do mundo antigo. Tanto que a região era chamada de crescente fértil. O Egito tinha o rio Nilo, mas eles tinham um problema sério. Eles tinham 4 meses de enchente por ano, que nessas enchentes eles tinham que sair 60 quilômetros, então eles tinham que ficar se mudando para poder, depois em 8 meses, voltar 60 quilômetros e plantar durante 8 meses. Ok? Então, durante 1/3 do tempo, eles não podiam estar usufruindo da terra. E já a Mesopotâmia tinha 2 grandes rios, o Tigre e o Eufrates, e a civilização nasceu ali naquela região. Então eles tinham uma vantagem grande, ok? E lá também nasceu essa religião opressora que vai concentrar poder e riqueza, porque os sacerdotes da Babilônia, o tipo de religião que eles praticavam, era uma religião que dizia o seguinte, que eles tinham que trazer prêmios financeiros para os deuses, e assim os deuses iriam abençoar eles, ok? Eles trouxessem também, mas trouxessem animais, ok? Para os sacerdotes, para os deuses. E traziam também, alguns traziam uma peça de ouro, né? E quanto mais eles trouxessem, mais eles seriam abençoados pelos deuses, ok? Então, isso fez com que esses sacerdotes se tornassem poderosos. Então, essa religião era uma religião poderosa e estava na região mais fértil do mundo, que era próximo do rio Tigre e do rio Eufrates. Então, a cidade se desenvolveu e ela era, vamos assim dizer, a capital do mundo de então, principalmente pela religião. Como eu disse, é como Meca para os islâmicos, é como Jerusalém para os judeus. E a Babilônia, ela era assim no mundo antigo. Claro que nesse período, quem se excetuava de fato era Israel. Mas até o Egito, segundo a história, a religião do Egito, nesse período, ela teve influência da Babilônia. Ela teve influência da Babilônia. Essas religiões, elas se encontraram. Ok? Bom, então, 783, Isaías profetizou entre 783 e 704. Vou colocar no ano 700, mais ou menos o período que ele teria morrido, tá ok? Vou colocar no número redondo, no ano 700, para nós entendermos. Olha, isso significa que são cerca de 300 anos depois de Davi, ok? Nos dias de Davi, de Salomão, é dito que Israel formou um reino que ia desde o Nilo até o Eufrates, ou seja, os dominadores do mundo eram o Egito, a Babilônia de um lado, ok? E o reino de Israel de outro. Eram os 3 dominadores do mundo de então. Cerca de 300 anos depois,
a situação mudou, os assírios, ninivitas, venceram a Babilônia, e aí eles se enriqueceram muito, porque eles eram um exército, então, que queriam conquistar o mundo, e ali havia uma grande concentração de riqueza, porque as ofertas para o templo daquela religião, daquela capital da religião antiga, ele concentrava muito poder. Então os ninivitas, quando eles tomam a Babilônia, nesse período, eles vão tomar conta da riqueza da Babilônia, então eles terão dinheiro para pagar soldados sírios para atacar Israel. Então o exército assírio, ele nunca vinha sozinho, ele vinha com outros soldados que tinham pelo menos o privilégio de poder saquear. Vai invadir Jerusalém, guerrear, atacar, mas quem sobreviver lá vai poder saquear ouro, tudo que tiver lá. Era assim que eles conseguiam também muitos guerreiros de outros povos. Tá, ok? Então, ano 700, como eu disse, 300 anos depois de Davi, cerca de 100 anos antes do cativeiro da Babilônia, porque depois a Babilônia vai conseguir vencer os assírios. Aí a história de Nabucodonosor, que vocês conhecem, que Daniel estava cativo na Babilônia, ok? Onde Nabucodonosor teve uma revelação de sonho, depois ele fez uma estátua para que todos adorassem, e depois ele fez também uma fornalha para matar aqueles israelitas que não adoravam. Bom, é uma história muito conhecida. Então, isso ocorre cerca de 100 anos depois dessa profecia de Isaías. Bom, conseguimos nos localizar no tempo, ok? Pela profecia, o tempo que ocorreu essa profecia. Bom, cerca de 100 anos depois de Isaías, quem está profetizando é Jeremias. Jeremias profetiza exatamente ali próximo do ano 600. Nos anos 600 ele era profeta, ok? E Jeremias, ele disse o seguinte: não se extrairá mais de ti pedra angular, nem pedra fundamental, porque serás uma desolação eterna, oráculo do Senhor. Suas cidades se tornaram um lugar desolado, uma terra seca, uma estepe, uma terra onde ninguém habita, por onde não passa mais um ser humano. E eu comento, Jeremias profetizou entre 626 e 586. Quando Jeremias profetizou, a Babilônia era a cidade dominante no mundo. Por quê? Nos dias de Isaías, lá nos anos 700, a Síria, os ninivitas dominavam o mundo. A Babilônia tinha sido dominada por eles. Ok? Mas em 612, próximo dos anos 600, a Babilônia venceu de novo a Síria e conseguiu assumir de novo o domínio do mundo. Tanto que ela vai invadir a região de Israel e vai acabar por vencer os israelitas. Então Jeremias está profetizando nesse momento. Ambos profetizam que a cidade de Babilônia vai virar um deserto, vai desaparecer. Isso é assim incrível, né? Porque você pensar na maior cidade do mundo antigo e pensar que essa cidade poderia desaparecer. A Babilônia era uma cidade maior do que Jerusalém, bem maior do que Jerusalém. Como eu disse, era a capital do mundo pagão. O mundo pagão estava concentrado ali naquela região da Mesopotâmia até a Pérsia. O mundo pagão estava concentrado naquela região. Tinha o Egito também, mas aquela região ali era praticamente a capital do mundo pagão. É assim que a Bíblia descreve Babel. E é assim que a história evidencia. A religião do Egito vai ser influenciada pela religião de Babel. Ok? Então, ela era a maior cidade do mundo. Ok? E foi profetizado que ela iria desaparecer. Olha, Jerusalém não conseguiram desaparecer com Jerusalém. Tentaram, mas não conseguiram. Conseguiram com outras cidades, como a cidade de Cartago. Os romanos conseguiram exterminar com essa cidade, ok? Mas a cidade de Jerusalém, a cidade da Babilônia, ela foi se tornando um caos, ok? Ela foi se tornando um caos, e principalmente nos dias do Novo Testamento, ela foi sendo um pouco abandonada. A religião da Babilônia, ela foi desaparecendo, ela praticamente passou para o Império Romano,
E a cidade da Babilônia, nos dias do Novo Testamento, nós ouvimos falar, tinha até um rabino, se vocês quiserem anotar o nome dele, teve um rabino dos dias de Jesus, que ele era oriundo da Babilônia. A cidade existia uma comunidade judaica lá na Babilônia. O nome desse rabino é Hillel, eu estava aqui tentando lembrar. Ele era avô daquele Gamaliel que julgou os cristãos nos dias do Novo Testamento, os apóstolos, né? E esse Hillel, ele habitava em Jerusalém nos dias de Jesus. Pela data ele pode ter se encontrado com Jesus, quando Jesus foi no templo, quando tinha 12 anos, e se ele era o grande sábio daquele momento, Jesus e Hillel podem ter se encontrado. Segundo a história, ele era oriundo da Babilônia e veio habitar em Jerusalém. Então, nos dias do Novo Testamento, havia uma comunidade lá. Só que aquela religião, né, vamos dizer, ela saiu daquele centro, ela passou para o Império Romano. Profeticamente, a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz que a religião da Babilônia, que é chamada de Babilônia apocalíptica, no Apocalipse ela está assentada sobre a besta, e a besta é o Império Romano. Ou seja, então a religião da Babilônia assentava-se sobre o Império Romano. Okay? Então aquela religião da Babilônia, ela se tornou dominante do Império Romano. E depois do Império Romano ela foi para a Igreja Católica, né? Hoje a Igreja Católica faz exatamente o que eles faziam, culto aos mortos. Está chegando aí o dia 2 de novembro, é o feriado mundial do culto aos mortos. Quem foi que instituiu esse culto aos mortos? Foram os babilônios, mas a Igreja Católica adotou, né? Se vocês quiserem depois procurar, foi um homem chamado Agostinho de Hipona, no ano 427 da era cristã. Ele escreveu uma obra intitulada Do Cuidado Devido aos Mortos, onde ele assume mesmo uma posição pagã de cultuar os mortos, tá bom? Defendendo o purgatório, uma doutrina toda pagã, que não é cristã, mas de jeito nenhum, ok? Mas até hoje as pessoas, infelizmente, são enganadas, né?